Hoje eu vou falar um pouco do Grant Cardone e a filosofia dele de 10x, ou 10x. Eu conheci esse livro há muito tempo atrás e ele foi uma das questões mais importantes sobre aprendizado de inglês e outras coisas na minha vida. Muita gente não concorda com o que ele fala, e de fato, muita coisa não é verdadeira. Mas uma das filosofias que mais me acrescentaram foi essa filosofia do 10x. Basicamente, o livro inteiro pode ser resumido dessa forma. Nosso cérebro ele está acostumado a economizar energia, porque nós, por muito tempo, não tivemos disponibilidade de tanto alimentos e de segurança e tal, como uma casa e questão do frio e do calor. Então, nós estamos sempre querendo economizar energia. Então, quando nós estabelecemos uma meta, nós tendemos a fazer uma meta fraca que não vai garantir com que nós consigamos alcançar o objetivo. Então, por exemplo, para aprender inglês, geralmente as pessoas baixam o aplicativo, elas colocam a meta de aprender inglês, elas baixam o aplicativo e aí elas estudam por 10 minutos todos os dias e depois de um tempo elas desistem. É uma das coisas mais comuns de acontecer. E o que que o 10X ele fala, né? Que nós estabelecemos um objetivo e por isso nós não conseguimos, porque nós temos que multiplicar por 10 esse objetivo. Então, por exemplo, a pessoa que baixou o aplicativo e estudou 10 minutos, ela tem que multiplicar por 10 o esforço dela para conquistar o objetivo. Então, você multiplicar 10 por 10, a gente tem 100. Então, você vai estudar aí por 100 minutos 1h40 em vez de apenas 10 minutos. Basicamente é essa a filosofia, tá? Então não importa o que você está fazendo. Por exemplo, se você está fazendo um curso de inglês e você está lá estudando 15 minutos por dia, você vai passar a estudar 2 horas por dia. E não só na quantidade de tempo, mas também de esforço. Tá? Então, por exemplo, se você é uma pessoa intermediária e você está querendo melhorar a sua capacidade de escrita e sua capacidade de fala, e você não sabe o que fazer, basicamente você vai multiplicar por 10. Então, ao invés de você ficar só assistindo TV ou assistindo um seriado em inglês, por você já entender, você vai pegar esse seriado, né, e vai estudar ele totalmente. Se você quer melhorar a sua fala ou sua escrita, você já entende tudo, já fala inglês, você quer melhorar a sua fala, então você vai falar inglês por 1 hora. Em vez de ficar só vendo as coisas de forma passiva, você vai falar inglês por 1 hora. Como você vai falar? Você vai pegar um tópico e vai ficar falando por 1 hora, seja sozinho, seja por espelho, ou seja com um nativo, tá? Ou com alguma outra pessoa, alguma coisa. Então você pode, eu vou colocar alguns links aqui do Discord, você pode utilizar, ou alguns outros sites, e você vai pegar, em vez de, hoje eu vou falar inglês por 10 minutinhos, você vai multiplicar por 10 e vai falar inglês por 1h30, né? Não exatamente multiplicar por 10, mas você tem que multiplicar o seu esforço para que você conquiste o seu objetivo. Então, por exemplo, eu quero aprender inglês daqui 6 meses. Então, você vai multiplicar por 10, então você vai aprender em 3 meses, em 2 meses. Então, basicamente, essa filosofia, tá? Você tem que multiplicar por 10 a sua quantidade de esforço necessário para alcançar um objetivo. O aprendizado de inglês não é um exemplo tão legal, mas você já entendeu a filosofia, tá? Porque nós somos preguiçosos por natureza e precisamos estabelecer metas e rotinas para que nós conquistamos o esforço que geralmente é muito superior ao que nós estamos acostumados. Então, por exemplo, no Grant Cardone, quando ele fala sobre isso, ele está falando mais geralmente sobre vendas, né? E um exemplo que ele dá é que você pega e faz 20 ligações por dia para atender, conquistar novos clientes. Então ele vai e fala que você tem que fazer 200 ligações, entendeu? Porque só assim você conquista o seu objetivo. Você ganha dinheiro mais rápido e cresce mais rápido. E é um esforço sobre-humano. E não existe equilíbrio, tá? Uma das coisas também que ele fala é que não existe equilíbrio. Não tenta equilibrar sua vida pessoal, sua vida profissional, sua vida, ou sua vida espiritual. Não tente equilibrar essas vidas, tá? Isso é uma ilusão. Se você está precisando de dinheiro agora e você quer trabalhar, você vai ter que se esforçar muito além do que você está se esforçando hoje. Então, por exemplo, a pessoa que está fazendo vídeos, ela vai ter que fazer 10 vídeos por dia, né? Ela vai ter que se esforçar mesmo, pesquisar, estudar e fazer o que tem que fazer para poder conquistar esse objetivo dela, que é conquistar mais seguidores, mais vendas. E se você, por exemplo, qualquer objetivo, você pode multiplicar o seu esforço, né? Você tem uma meta de aprender inglês daqui a um ano, não precisa ser daqui a um ano, mano, pode ser daqui 3 meses. Por quê? Porque você vai multiplicar a quantidade de esforço, tá? Mas aí você tem que ser um pouco realista. Por exemplo, se você trabalha e estuda, não tem como você conquistar tudo isso, né? Mas se você se esforçar um pouquinho, dá para você adiantar esse objetivo. Estratégias, não tendo medo de enfrentar o que você tem que fazer para aprender o idioma, entendeu?
E basicamente é isso a filosofia do livro. Você vai pegar os métodos aí que você estuda, você está estudando, por exemplo, só assistindo um curso, né? E você vê que não está praticando, você vai começar a praticar. Você tem que aumentar a quantidade de esforço, investimento, isso às vezes é dinheiro, tá? E tempo necessário para conquistar um objetivo. Então é uma formulazinha, né? Quanto mais tempo você se dedica a um objetivo, quanto melhor você se dedica ao objetivo. Quando eu digo melhor, você buscar estratégias que realmente vão funcionar, que vão ser efetivas para o seu aprendizado de inglês. E terceiro é a quantidade de esforço, tá? Então é isso, galera. Essa é a fórmula basicamente do você tem que aplicar agora nas suas metas. Você tem uma meta, você vai multiplicar ela por 10x, porque senão você não vai alcançá-la. Só que você não pode também entrar numa. Existe essa armadilha que é realmente o que criticam, né, o Grant Cardone. Você não pode tentar salvar o mundo, tá? Você entra numa paranoia de querer salvar o mundo e às vezes você acaba tendo um burnout. Então, essa é uma das questões coisadas, então. Então, o que que eu vejo que acontece nesse burnout é a pessoa ela estabelece um desafio 10 vezes melhor, 10 vezes maior, para poder conquistar o seu objetivo, mas ela ainda está tentando fazer tudo ao mesmo tempo, ainda está no celular. Não, esquece rede social, esquece essas coisas. Você vai ter que fazer o que tem que fazer, entendeu? Então, se você tenta fazer o que tem que fazer para alcançar os objetivos, mas você não deixa de tentar salvar o mundo, eu acho que vai dar um burnout gigantesco em você. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Horário de descanso. Tem que dormir, tem que praticar exercícios físicos, tem que comer corretamente. Ter um objetivo 10 vezes maior não significa que você vai sacrificar essas coisas, tá? De descansar, de ter o seu momento ali com seus amigos, com sua família, porque senão pode vir a alcançar o burnout. Eu não estou falando de equilíbrio, é ter os seus momentos ali. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo que eu queria falar com vocês e até o próximo vídeo.